São 2h14, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Olha, o assunto que eu... Aperta o piloto aí, lá. Rapidinho, deixa eu só fazer aqui uma explicação rapidamente. Quando o Tribunal de Contas do Estado do Acre estava sob a presidência do conselheiro Ronald Polanco, o Polanco tomou uma decisão muito acertada. Ele olhou para o retrovisor e foi buscar uma referência importante de um estudo que foi feito pelo governo do Estado do Acre sobre questões socioeconômicas, não é? Isso há uns 40 anos, se a memória não me falha, 40, não mais, acho que 50 anos ou mais. Naquela época, quando você fazia um estudo desse, o governo do Acre pegava esses números e guardava as 7 chaves, né? Eram informações estratégicas. Bom, 50 anos depois, muita coisa mudou, inclusive essa concepção a respeito da transparência da coisa pública, não é? E aí o que foi que aconteceu? O Polanco buscou, inclusive, as mesmas referências teóricas. Alguns acadêmicos que participaram daquele estudo ajudaram na reformulação desses dados hoje, atualmente. E isso foi uma parceria do Tribunal de Contas do Acre com a Universidade Federal de Minas Gerais, né, por meio de um centro de estudos, lá o CEDEPLAR, que tem uma história de compromisso com o planejamento no país, não é? Ligado à Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Então a coisa é grave, a coisa é séria. E ali no Tribunal de Contas se criou um grupo de funcionários públicos, servidores públicos, ex-gestores, são pessoas altamente qualificadas, muito qualificadas. E eles pensaram, que Acre que nós queremos, né? E aí é o seguinte, nós já trouxemos, eu estou falando isso porque nós trouxemos aqui vários desses pesquisadores, economistas do CEDEPLAR. Eles vieram aqui conosco. Agora nós vamos conversar com os alunos deles. Um deles, as duas aqui, por exemplo, a Rose Sena, que está mais próxima de mim, especialista executiva em administração do Estado do Acre e mestre em administração, e a Marilda Brasileiro, que é da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, é isso? Trabalha no setor administrativo de lá. Muito obrigado por você ter vindo, Marilda. Fazia tempo que nós não nos víamos, né? Fazia muito tempo. Rose, também um prazer recebê-la aqui. Bom, eu queria saber de vocês o seguinte. Vocês pertenceram a uma linha de pesquisa. Certamente outros colegas de vocês nesse grupo pensaram outras coisas. Qual foi o bocado de vocês? Como a gente diz na faculdade, qual foi a sua parte do trabalho? É isso mesmo, né? Importante lembrar que, independente da posição profissional, da idade em que você esteja, voltar ao banco de escola sempre lhe coloca lá na posição de estudante, né? É um desafio, né? E estudante, todo mundo sabe que tem aquela tendência de, muitas vezes, não levar tão a sério o que se propõe, né, dentro de uma lógica dessa programação. Então, já para nós, enquanto gestores públicos que estávamos ali para consolidar um grande repositório de propostas de políticas públicas execuíveis ao Estado, de curto, médio e longo prazo, a gente tinha um desafio duplo. Primeiro era conciliar a jornada de trabalho normal e esse desafio do estudo, né, com os professores renomados, com essa grade proposta pelo Tribunal de Contas, e eu considero que ela foi muito exitosa, né? Tanto que na nossa proposta ela traz uma aplicação prática dentro de uma cadeia produtiva do qual o Estado do Acre já participa, que é a cadeia de valor da fruticultura. Opa, isso está na ordem do dia, já foi objeto de discussão aqui, inclusive com o pessoal da Cooperacre também, que está de olho nisso. Marilda, que avaliação que você faz, esse esforço aí do TCE em tentar olhar para o próprio passado, e que avaliação que você faz desse trabalho? Maravilhoso, né? É um trabalho que nos trouxe uma oportunidade ímpar, né? De reflexão, de autorreflexão, né? De poder ouvir quem conhece o tema. E quando o Tribunal de Contas traz uma discussão com esse nível de qualidade que foi esses últimos 8 meses, né, isso só demonstra a responsabilidade da Escola de Contas e do Tribunal junto à sociedade do Estado. Na tua avaliação, qual é o desafio agora, diante desse acúmulo que vocês construíram ali,
como é que a gente pode tornar isso concreto para quem está te assistindo, para valorizar o trabalho de vocês, inclusive? Como tornar isso real, concreto? É colocarmos em prática. Né? Nós De que precisamos forma? colocar em prática tudo que nós vimos até então. Né? Seja na abertura de discussões na esfera pública, né? Seja desafiando nossos colegas do setor público para chegar a essas comunidades, né, agroextrativistas, para entender a realidade dos problemas e quais são as possíveis soluções. Né? E uma coisa que ficou muito salutar para a gente é a interdependência. Política pública não tem como pensarmos política Isolado, pública, né? de forma isolada. Ela tem uma interdependência e esses atores precisam estar conectados. Né? Eles precisam ser chamados para discussão. A operação ela não pode acontecer sozinha. Esse trabalho que nós fizemos, né, é fruto de uma demanda da Cooperacre. Né? Exatamente. Começou-se um projeto piloto ali na Vila Pia com a Cooperliber, né, aonde nós trazemos o quê? Uma proposição de facilitar a vida do produtor e trazer como ganho, né, a redução na perda da oferta da produção diária deles. Ô Rose, pegando esse gancho, você vê como que ela é a prova concreta dessa, digamos, eu diria transversalidade, não é? Porque ela trabalha, por exemplo, na Secretaria de Estado de Segurança Pública, mas está pensando algo que tem relação direta com o setor produtivo, né? O que você poderia destacar para a gente de desafios a serem superados em relação a essa necessidade de nós olharmos a esfera como um todo, não apenas um gominho ali? Antes de responder a questão, né, dos desafios, é importante a gente falar um pouco das oportunidades. Né? Hoje a região norte ela representa 52% do território brasileiro, né? Mas ela só atua dentro da produção de frutas com 13% desse território. Isso representa em torno de 0,14% só de toda a capacidade de produção de frutas que esse território... Que nós temos e não exploramos. Não né? exploramos. Uma outra coisa importante, em 2021 saiu um estudo de uma cesta de produtos de 64 itens, que são de grande relevância e produtiva, compatível com a floresta em pé. Tudo que nós precisamos fazer na Amazônia Legal, né, é estimular para que o homem que vive na floresta ele tenha uma condição de viver dignamente, economicamente e ambientalmente viável. Desses 64 itens, o estado do Acre já tem condições de participar com 6 itens desse, e todos dentro da fruticultura. A exemplo, hoje, o estado do Acre tem 42 mil produtores familiares, todos em condição de participar dessa fatia. Mas nós só participamos hoje na nossa linha de exportação com a castanha. Já chegamos a representar 11%. Da linha de produtos da nossa base exportadora da castanha, ela já representou 11%. E os desafios eles passam exatamente por isso. No nosso estudo, nós identificamos que 2 elementos eles são essenciais para que a gente mude essa chave em relação ao potencial produtivo da fruticultura no estado. Quais são esses 2 fatores? Fornecimento de energia, né? Isso não tem como a gente sair dessa lógica de que o estado, até 2030, ele não vai estar interligado ao Sistema Integrado Nacional. Então, a gente precisa de energia de qualidade e com uma recorrência, né? Ela não pode ser interrompida. Eu estou falando de produtos de consumo humano, então ela precisa ter esse fornecimento integral. E o acesso da infraestrutura viária ou hidroviária, né? Então, aquilo que a gente tem mais à disposição. Porque a logística ela é essencial nesse fator. Então, esses são 2 desafios que a gente sabe, como a Marilda colocou, que é necessário essa integração. Porque sozinho o estado do Acre não dá conta disso. Então, a gente precisa se integrar com o governo federal, muito mais até do que a gente já consegue fazer hoje, né, para que isso seja superado. Marilda, lá na Via Pia, onde vocês, digamos, fizeram uma abordagem piloto, um aspecto mais pontual, que esses 2 fatores, energia e infraestrutura,
digamos que são dois fatores que não são novos na agenda. Agora, e o espírito do produtor? O que você percebeu? Que ele está acreditando nessa proposta? Ele entende que ele pode ser um ator importante nesse processo aí, ou ele está desestimulado? Como é que está? Foi muito interessante esse trabalho, né? Os produtores, eles estão extremamente engajados. É mesmo? Extremamente engajados. Né? De todas as 12 cooperativas envolvidas, né, que podem vir na sequência de implantação desse primeiro projeto piloto, a Cooperliber foi escolhida justamente em função da governança, né, do grande espaço de discussão que se tem entre eles. E a participação deles, né, e o dever de casa de plantar e colher, né, é de altíssimo nível. E a qualidade do produto que você... Também. A acerola está fantástica, a produção de acerola, a produção do maracujá. E nessa relação que a Rose está trazendo, houve um problema na implantação desse primeiro projeto piloto, considerando a energia, né? Está ali bem próximo. Na beira da estrada. Na beira da estrada. A Vila Pia é na estrada BR-317? Isso. Né? São 2 quilômetros, né, para dentro, praticamente, a cooperativa, né? Só que não se tinha acesso à rede trifásica. Olha que esse projeto começou em 2019, né, 20, agora que a Cooperacre conseguiu encontrar uma solução. Como é que a gente pode incentivar uma cadeia produtiva tão importante como a da fruticultura se a comunidade não tem acesso a uma rede trifásica, que é uma coisa elementar, né? Pois é. E um outro fator muito importante é a participação das mulheres nessa cadeia produtiva. Né? De que forma? Quase 70%. Na produção mesmo, no plantio, na colheita, né, na entrega para a cooperativa. Então elas participam de toda a cadeia, né? Sim, elas são as atores principais. São as mulheres. Rose, e a Cooperacre? A Cooperacre deu um feedback para vocês, deu um retorno, ela observou o que vocês avaliaram? Sim. Na verdade, a Cooperacre ela está muito ansiosa que essa proposta ela se concretize, né? Nós também, nós estamos muito esperançosos que agora ela dê um passo, né? A proposta ela prevê a instalação de 7 entrepostos, que é o que a gente chama de packing house. Elas são casas de embalagens de pré-beneficiamento, né? Onde elas são instaladas diretamente na unidade onde essas frutas são produzidas. Ela fica mais próximo do produtor dentro do seu território, né? Então, isso facilita. E é um projeto, a proposta, ela não é uma proposta mirabolante, nem tão onerosa, ela não tem um custo muito elevado. Né? A média de orçamento que foi feita é 1.200.000 para cada unidade. Né? Por unidade. Isso envolvendo mais de 600 produtores. Você imagina a quantidade de famílias que não serão impactadas com isso. Por outro lado, a Cooperacre quer e precisa prover a indústria de beneficiamento de frutas que ela está instalando. Né? Aqui, ela precisa disso, ela inclusive. Precisa, né? E essa proposta piloto dessas 7 unidades, ela já vai atender e livrar a Cooperacre de ter que trazer frutas de outros estados, que hoje ela precisa trazer de outros estados para compensar a sua parte produtiva. Nosso tempo acabou. Marilda, eu queria só que você finalizasse explicando o seguinte: uma pessoa que está te assistindo, sei lá, em Cruzeiro do Sul, Márcio Lima, ela ouviu vocês, se interessou. O resultado do trabalho de vocês vai sair uma espécie de manual em que uma comunidade pode adotar as boas práticas estudadas por vocês? Como é que é? Esses são os próximos passos, né, que nós temos que dar. E eu queria só fazer um adendo. A ideia desse projeto, ela veio, inclusive, do próprio Manuel Monteiro, né, que é superintendente da Cooperacre. Manuelzinho. Isso. E as próximas, né, unidades a serem implantadas devem ser ali na região de Epitaciolândia, Brasileia, né, para que esse raio de 200 quilômetros não seja impeditivo para a entrega da produção. Certo? E não inviabilize, não aumente o custo. A ideação, toda a concepção da proposta desse projeto veio da Cooperacre. E com isso, é muito importante, né, o Tribunal de Contas
está trazendo isso à tona, né, para que o poder público chegue a essas cooperativas e entendam quais são as necessidades atuais delas, né, evitando assim chegar com projetos prontos lá. Muito bom. Né? Marilda, muito obrigado. Rose também, parabéns pelo trabalho. Espero que eu tenha oportunidade de conversar com outros colegas de vocês. Vamos ver se a agenda permite. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigada Marilda pela e Rose. oportunidade. E assim nós terminamos a edição de hoje, lembrando que o terceiro bloco é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Um bom final de semana e até segunda-feira.